Você já se perguntou o que acontece quando fechamos os olhos à noite? Se realmente estamos sozinhos naquele momento de vulnerabilidade entre a consciência e o sono? Se aquela sensação de ser observado nas sombras do seu quarto é apenas fruto da sua imaginação ou algo mais? Bem-vindo ao Portal do Pavor. Você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva e ative o sino, porque algumas histórias simplesmente não te deixam dormir. O que vou relatar aconteceu no outono de 2017, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos, mas os fatos são reais, documentados e inexplicáveis. Esta é a história de Carolina Mendes, uma jovem de 27 anos que buscava recomeçar sua vida após o término de um relacionamento turbulento. Ela precisava de um lugar só seu, longe das memórias, de 5 anos compartilhados com André, seu ex-noivo. Um apartamento pequeno seria o ideal, mas os preços na cidade onde morava estavam fora de seu orçamento. Foi quando, folheando os classificados do jornal local, deparou-se com um anúncio que parecia bom demais para ser verdade. Casa 43, Rua dos Jasmins, 3 quartos, sala ampla, cozinha reformada. Aluguel 40% abaixo do valor de mercado. Preferência para pessoas que moram sozinhas. Tratar com Imobiliária Silva. O preço era quase impossível para uma casa daquele porte. Carolina sabia que havia algo errado. Talvez o lugar fosse muito afastado ou estivesse em condições precárias. Mesmo assim, decidiu verificar. Ela não tinha nada a perder além de alguns minutos de seu tempo. Na manhã seguinte, Carolina encontrou-se com seu Antônio, um senhor de aproximadamente 70 anos, proprietário da Imobiliária Silva. Havia algo estranho em seus olhos quando ela mencionou o interesse na Casa 43. Um lampejo de hesitação, quase imperceptível. A casa está vaga há 8 meses, explicou ele, evitando contato visual enquanto mexia em alguns papéis sobre a mesa. É uma excelente oportunidade, mas preciso ser honesto com você, senhorita. Carolina sentiu um frio percorrer sua espinha. Seu Antônio pigarreou antes de continuar. A última inquilina. Bem, ela faleceu na propriedade. Foi um suicídio. Encontraram-na no quarto principal. A maioria das pessoas se incomoda com esse tipo de coisa. Por isso, o desconto no aluguel. O silêncio pairou pesado entre eles por alguns segundos. Carolina engoliu em seco. Seu primeiro impulso foi agradecer e sair, mas a realidade de seu salário como assistente administrativa se impôs. Ela precisava de um lugar para morar, e rápido. Isso aconteceu há quanto tempo? 2 anos, aproximadamente. A senhora Helena morou lá por décadas. Era uma mulher muito reservada, quase nunca deixava a casa. Após sua morte, reformamos o imóvel completamente. Novos pisos, pintura, até mesmo os encanamentos foram trocados. Carolina tentou calcular mentalmente.
Aluguel baixo significava que poderia economizar para futuramente comprar seu próprio imóvel. Além disso, não era supersticiosa. Mortes aconteciam todos os dias, em todos os lugares. Posso ver a casa hoje? O rosto de seu Antônio pareceu relaxar um pouco. Claro, claro. Posso levá-la agora mesmo se tiver disponibilidade. A Rua dos Jasmins ficava em um bairro residencial tranquilo, com casas antigas construídas entre as décadas de 1940 e 1970. A Casa 43 destacava-se por seu aspecto senhoril, uma construção de estilo colonial, com uma varanda frontal sustentada por colunas, janelas altas e um pequeno jardim cercado por um muro baixo de pedra. Ao se aproximarem, Carolina notou que, apesar do estilo conservador, a fachada estava impecável, com pintura recente em tons de bege e detalhes em branco. O jardim, embora simples, estava bem cuidado. Contratamos um jardineiro que vem quinzenalmente, explicou seu Antônio, como se lesse seus pensamentos. Está incluído no valor do aluguel. Ele remexeu em um molho de chaves até encontrar a correta. Uma chave antiga de metal pesado, com detalhes ornamentados. Carolina achou curioso que, apesar da reforma mencionada, não haviam trocado as fechaduras. Ao abrir a porta, foram recebidos por um ambiente amplo e iluminado. A sala de estar tinha piso de madeira escura que contrastava com as paredes claras. Uma lareira ornamental ocupava uma das paredes e grandes janelas permitiam a entrada generosa de luz natural. Como pode ver, está tudo em perfeitas condições, disse seu Antônio, conduzindo-a pelo imóvel. A cozinha foi completamente modernizada. Carolina observava tudo com crescente interesse. A cozinha era espaçosa, com armários novos e uma bancada de granito. Os 3 quartos eram amplos, cada um com um pequeno closet. O quarto principal, onde supostamente Helena havia tirado a própria vida, era o mais bonito. Voltado para o leste, recebia a luz da manhã através de janelas generosas. Qual foi o quarto onde aconteceu? Carolina perguntou, tentando soar casual. Seu Antônio hesitou novamente. Este mesmo, o principal. Mas, como disse, tudo foi reformado. Novo piso, nova pintura. Não restou nada daquela época. Carolina assentiu, tentando ignorar o desconforto momentâneo. Por alguma razão, seus olhos foram atraídos para o teto do quarto. Um lustre simples pendia do centro, balançando levemente. Não havia nenhuma janela aberta, nenhuma corrente de ar que justificasse aquele movimento. Tem interesse em alugar? Perguntou seu Antônio, interrompendo seus pensamentos. O valor do aluguel voltou à sua mente, afastando qualquer hesitação. Sim, tenho. Quando posso me mudar? 3 dias depois, Carolina chegou com 2 malas e algumas caixas contendo seus pertences. O resto de seus móveis seria entregue durante a semana. Por enquanto, dormiria em um colchão inflável que havia comprado especialmente para essa transição. A sensação de possuir seu próprio espaço era indescritível. Carolina percorreu os cômodos vazios, imaginando como organizaria cada ambiente. No quarto principal, que ela decidira transformar em seu dormitório, apesar da história sombria, planejava colocar uma cama confortável voltada para a janela, de modo que pudesse acordar com o sol da manhã. As primeiras horas na casa foram tranquilas. Carolina limpou alguns cantos que achou necessário, organizou seus objetos pessoais no banheiro e preparou um sanduíche para o jantar. Quando a noite caiu, inflou seu colchão no quarto principal e se preparou para dormir. Foi somente quando todas as luzes foram apagadas que sentiu, pela primeira vez, aquela inquietante sensação
de não estar sozinha. Deitada no escuro, Carolina observava as sombras que a luz fraca da lua projetava através das cortinas finas. Por mais que tentasse se convencer de que estava tudo bem, algo parecia errado. O silêncio era opressivo demais, completo, como se a casa inteira prendesse a respiração. Às 3h17 da manhã, horário que ficaria gravado em sua memória, Carolina acordou sobressaltada. Não havia tido um pesadelo, nem ouvido um barulho específico. Era mais como uma sensação, um conhecimento instintivo de que algo havia mudado no ambiente ao seu redor. O ar estava gelado, não o frio natural da madrugada, mas um frio localizado, como se estivesse imersa em uma bolha de ar ártico. Sua respiração condensava à sua frente, formando pequenas nuvens brancas que se dissipavam lentamente. E então, no canto mais escuro do quarto, Carolina percebeu algo, uma sombra mais densa que as outras. Uma mancha de escuridão que parecia absorver a pouca luz disponível. Por um momento, pensou estar imaginando coisas, um truque de sua mente sonolenta. Mas então, a sombra moveu-se. Não como uma pessoa se move, com passos ou gestos, mas como fumaça se contorce no ar. Um movimento fluido, quase hipnótico. Carolina congelou. Cada fibra de seu corpo gritava para que corresse, mas o medo a paralisava completamente. A sombra permaneceu no canto por vários segundos, como se a observasse. Então, tão subitamente quanto apareceu, dissipou-se. O calor retornou ao quarto gradualmente. Carolina permaneceu imóvel por quase 1 hora, os olhos fixos no local onde vira a sombra, até que os primeiros raios de sol começaram a penetrar pela janela. Quando finalmente encontrou coragem para se levantar, suas pernas tremiam. Foi só um pesadelo, murmurou para si mesma, embora soubesse que estava completamente acordada. Durante o café da manhã, tentou racionalizar o ocorrido. Estresse do processo de mudança, imaginação fértil alimentada pela história da antiga inquilina, ou talvez uma combinação de ambos. Decidiu não dar importância ao episódio. Naquela mesma manhã, os entregadores trouxeram sua cama, um sofá, uma mesa de jantar e alguns outros móveis essenciais. A casa começava a ganhar personalidade. Carolina sentia-se mais segura com a casa mobiliada. Espaços vazios sempre pareciam mais propensos a abrigar sombras e imaginações distorcidas. A segunda noite foi tranquila. Exausta depois de um dia organizando a casa, Carolina caiu em um sono profundo assim que sua cabeça tocou o travesseiro. Sem sombras, sem frio sobrenatural. Foi na terceira noite que as coisas começaram a mudar definitivamente. Carolina havia acabado de se acomodar na cama, com um livro nas mãos, quando ouviu um som suave, quase inaudível. O som de unhas arranhando madeira. Vinha de dentro do closet. Seu corpo enrijeceu instantaneamente. O som continuou, rítmico e deliberado. Arranhões lentos, como se alguém ou algo estivesse do outro lado da porta de madeira, traçando padrões com unhas longas e afiadas. Tem alguém aí? Sua voz saiu mais fraca do que pretendia, trêmula e insegura. Os arranhões cessaram imediatamente. O silêncio que se seguiu era quase pior que o ruído anterior. Carolina ficou paralisada por vários minutos, com os olhos fixos na porta do closet, reunindo coragem para investigar. Finalmente, com o coração martelando contra o peito, levantou-se e caminhou lentamente até o closet. Sua mão tremia quando alcançou a maçaneta. Com um movimento rápido, abriu a porta. Nada. Apenas suas roupas penduradas ordenadamente.
Nenhum rato, nenhum inseto. Nada que pudesse explicar o som que ouvira tão claramente. Estava prestes a fechar a porta, convencendo-se de que havia imaginado tudo, quando notou algo estranho no fundo do closet. Na parede de madeira que formava o fundo do armário, havia marcas. Linhas finas e precisas, formando um padrão que não conseguia distinguir completamente na penumbra. Carolina estendeu a mão para tocar as marcas e retraiu-se imediatamente. Não eram antigas. A madeira estava levemente úmida ao redor dos arranhões, como se tivessem sido feitos segundos antes. Aquela foi a primeira vez que Carolina considerou seriamente a possibilidade de não estar sozinha na casa 43. Na manhã seguinte, Carolina levantou-se após uma noite inquieta. Seu corpo doía como se tivesse corrido uma maratona durante o sono. Havia bolsas escuras sob seus olhos, e um cansaço inexplicável dominava seus músculos. Enquanto preparava seu café, tentava convencer-se de que tudo não passava de coincidências e imaginação. Casas antigas fazem barulhos estranhos, murmurou para si mesma, observando o líquido escuro preencher sua xícara. A madeira expande e contrai com as mudanças de temperatura, mas no fundo de sua mente, as marcas de arranhões no closet permaneciam como uma evidência perturbadora. Marcas úmidas, recentes demais para serem explicadas pelo tempo ou pelo acaso. Naquele dia, Carolina decidiu investigar mais sobre a história da casa. Durante seu intervalo de almoço, visitou a biblioteca municipal. A cidade era pequena o suficiente para que notícias locais de anos anteriores ainda fossem relevantes, especialmente aquelas envolvendo mortes incomuns. A bibliotecária, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos perspicazes, ajudou-a a localizar edições antigas do jornal local. Carolina evitou mencionar o endereço específico que procurava, dizendo apenas que pesquisava sobre a história do bairro onde havia se mudado. Foi entre as páginas amareladas de uma edição de 2 anos atrás que encontrou o que procurava. Uma pequena nota, quase escondida entre anúncios classificados e notícias corriqueiras. Idosa encontrada morta em residência. Helena Vasconcelos, 76 anos, foi encontrada sem vida em sua residência na Rua dos Jasmins. Segundo fontes policiais, a causa aparente da morte foi suicídio por enforcamento. A senhora Vasconcelos vivia sozinha há mais de 3 décadas e, conforme relatos de vizinhos, raramente deixava sua casa nos últimos anos. Não há suspeita de crime. A notícia era seca, impessoal. Nenhuma menção a familiares enlutados ou serviços funerários. Era como se Helena Vasconcelos tivesse simplesmente desaparecido do mundo sem deixar marcas, exceto por aquela nota minúscula de jornal. Carolina fotografou a página com seu celular e continuou procurando. Na mesma semana, encontrou outra pequena menção à morte. Vizinhos relatam comportamento estranho de idosa antes de suicídio. Moradores da Rua dos Jasmins relatam que Helena Vasconcelos, encontrada morta em sua residência na semana passada, apresentava comportamento errático nos dias anteriores à sua morte. Ela gritava durante a noite como se discutisse com alguém, mas morava sozinha, afirmou uma vizinha que preferiu não se identificar. A polícia descartou a hipótese de homicídio após a análise da cena. Um calafrio percorreu a espinha de Carolina. Helena gritava durante a noite como se discutisse com alguém, mas morava sozinha, exatamente como ela agora. Mais intrigada do que assustada, Carolina decidiu procurar mais informações sobre a antiga moradora. Digitou o nome completo de Helena Vasconcelos no buscador de seu celular, mas os resultados eram esparsos e irrelevantes. Foi então que teve uma ideia.
Com licença, abordou novamente a bibliotecária. A senhora trabalha aqui há muito tempo? A mulher sorriu. Quase 30 anos, querida. Por acaso conheceu uma senhora chamada Helena Vasconcelos? Ela morava na Rua dos Jasmins. O sorriso da bibliotecária desapareceu gradualmente. Seus olhos, antes acolhedores, tornaram-se cautelosos. Por que pergunta sobre Helena? Carolina hesitou. Eu acabei de me mudar para a casa onde ela morava. Estou curiosa sobre a história do lugar. A bibliotecária olhou ao redor, como se verificasse se estavam sozinhas, e baixou a voz. Helena foi minha amiga por muitos anos. Éramos próximas na juventude, mas ela mudou depois que se casou com Augusto. Tornou-se reclusa, ansiosa. Após a morte dele, ficou ainda pior. Ela se enforcou, não foi? Carolina perguntou, sentindo o coração acelerar. A bibliotecária franziu o senho. Essa é a versão oficial, sim. Mas Helena tinha artrite severa nas mãos. Mal conseguia segurar uma xícara sem sentir dor. Como poderia ter amarrado um nó forte o suficiente? Ela balançou a cabeça. Nunca acreditei nessa história de suicídio. O que a senhora acha que aconteceu então? A mulher suspirou profundamente. Helena me ligou na noite anterior à sua morte. Estava apavorada. Dizia que ela havia voltado, que não a deixava em paz. Pensei que fosse confusão mental, talvez demência precoce. Helena sempre teve medo de acabar como a mãe, que morreu sem reconhecer os próprios filhos. A bibliotecária fez uma pausa. Agora me pergunto se deveria ter ido até lá naquela noite. Ela quem? Carolina sentiu a boca seca. Quem havia voltado? Helena nunca mencionou um nome, mas nos últimos meses de vida, frequentemente falava sobre uma presença na casa. Alguém que a observava, que mexia em suas coisas quando não estava olhando. Achei que fossem delírios. Carolina sentiu as pernas fraquejarem. Precisou se apoiar na mesa para não perder o equilíbrio. Você está bem, querida? Parece pálida. Estou bem, mentiu Carolina. Só um pouco cansada. Obrigada pelas informações. Ao sair da biblioteca, Carolina sentia como se carregasse um peso invisível sobre os ombros. A história de Helena Vasconcelos era perturbadoramente similar aos eventos estranhos que começava a experimentar. A sensação de ser observada, os sons inexplicáveis, o frio sobrenatural. Decidiu que, ao voltar para casa após o trabalho, pesquisaria mais sobre a história da Casa 43. Se Helena não era a primeira a sentir uma presença estranha ali, talvez houvesse registros de ocorrências anteriores. Quando chegou em casa naquela tarde, algo havia mudado. Carolina percebeu isso assim que colocou o pé na varanda. A atmosfera estava diferente, mais pesada. Como se a casa tivesse consciência de sua investigação e não estivesse satisfeita. Ao abrir a porta, foi recebida por um odor estranho, um perfume antigo, adocicado e sufocante, misturado com algo que lembrava flores em decomposição. O cheiro estava concentrado principalmente no corredor que levava aos quartos. Carolina percorreu a casa, verificando se alguma janela havia sido aberta ou se existia alguma explicação racional para o aroma repentino. Tudo estava exatamente como deixara pela manhã. A última parada foi seu quarto, onde o cheiro parecia emanar com mais intensidade. O closet. O odor vinha definitivamente de lá. Sua mão tremeu ao alcançar a maçaneta. Ao abrir a porta, o perfume tornou-se quase insuportável,
Carolina cobriu o nariz com a manga da blusa e examinou o interior do armário. Suas roupas estavam como as deixara, mas algo havia mudado no fundo de madeira. Os arranhões que vira na noite anterior haviam se multiplicado. Agora formavam padrões mais complexos, quase como letras. Carolina aproximou-se, estreitando os olhos para tentar decifrar o que parecia ser uma mensagem entalhada na madeira. Minha casa. As palavras eram claras demais para serem acidentais, precisas demais para serem obra do acaso. Alguém ou algo havia deixado uma mensagem para ela. Carolina recuou, batendo as costas na parede oposta. Seu coração martelava contra o peito com tanta força que chegava a doer. Por um momento, considerou pegar suas coisas essenciais e sair correndo. Mas uma parte dela, talvez orgulho, talvez teimosia, recusava-se a ser expulsa tão facilmente. Esta é a minha casa agora, disse em voz alta, surpreendendo-se com a firmeza de suas próprias palavras. Eu pago o aluguel, tenho um contrato assinado. Apenas silêncio respondeu. O cheiro de perfume antigo começou a dissipar-se lentamente. Naquela noite, Carolina tinha 2 encontros marcados. O primeiro, com seu Antônio da imobiliária, a quem telefonou exigindo mais informações sobre a história da casa. O segundo, embora não planejado, seria com a entidade que havia deixado sua marca no closet. Seu Antônio concordou relutantemente em encontrá-la em um café no centro da cidade. Quando chegou, parecia nervoso, constantemente ajustando a gravata e evitando contato visual direto. Senhorita Carolina, entendo sua preocupação, mas garanto que tudo o que precisava saber sobre o imóvel foi comunicado antes da assinatura do contrato. Suas palavras soavam ensaiadas, mecânicas. O senhor mencionou o suicídio de Helena Vasconcelos, sim, mas não mencionou que acreditava que a casa era assombrada, que sentia uma presença perseguindo-a. Carolina inclinou-se sobre a mesa. E também não mencionou que existem dúvidas sobre como ela realmente morreu. Seu Antônio empalideceu visivelmente. São apenas rumores, senhorita. Esta cidade pequena vive de fofocas. Helena era uma senhora idosa com problemas de saúde mental. A polícia investigou e confirmou o suicídio. E antes dela, quem morou na casa 43? O homem hesitou. A casa pertenceu à família Vasconcelos por gerações. Helena foi a última. E todos os Vasconcelos morreram lá? É isso? Nem todos, respondeu ele, desviando o olhar. Augusto, o marido de Helena, faleceu no hospital após uma longa batalha contra o câncer. A filha deles, Elisa, mudou-se para o exterior quando jovem. Nunca mais voltou, nem mesmo para o funeral da mãe. Elisa. Carolina repetiu o nome, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ainda está viva? Acredito que sim, mas não mantemos contato. A casa foi colocada para aluguel, seguindo instruções do advogado da família. Elisa explicitamente não quer saber nada relacionado à propriedade. Carolina refletiu sobre essa informação. Por que a filha se recusaria tão veementemente a ter qualquer conexão com a casa onde cresceu? Houve outros incidentes na casa? Outras mortes, além de Helena? Seu Antônio suspirou profundamente. Olha, senhorita Carolina, se está insatisfeita com o imóvel, podemos rescindir o contrato. Devolvo seu depósito integralmente. A proposta era tentadora, especialmente após os eventos estranhos. Mas Carolina havia investido tempo e dinheiro na mudança. Além disso, uma parte dela, a mesma que a impulsionara a enfrentar a presença no closet, queria descobrir a verdade sobre a Casa 43. Não quero rescindir o contrato. Só quero saber exatamente onde estou morando.
Nada além do que já foi. Dito aconteceu naquela casa, insistiu ele, mas seu tom não era convincente. É apenas uma construção antiga com a história típica de uma família tradicional do interior. Nada mais. Carolina sabia que ele mentia, mas também percebeu que não obteria mais informações de seu Antônio. Agradeceu pelo tempo e saiu do café, determinada a descobrir por conta própria os segredos da Casa 43. O céu estava escurecendo quando ela abriu a porta de casa. O interior estava silencioso, mas não o silêncio normal do fim de tarde. Era um silêncio consciente, vigilante, como se a casa prendesse a respiração, esperando sua chegada. Carolina dirigiu-se diretamente ao quarto principal. Se havia um confronto a acontecer que fosse em seus termos, quando ainda tinha a coragem alimentada pela frustração da conversa com seu Antônio. O quarto estava exatamente como o deixara, mas o closet, a porta do closet, que tinha certeza de ter fechado antes de sair, estava entreaberta. Uma fina linha de escuridão entre a porta e o batente parecia zombar de sua bravata anterior. Cansei desses joguinhos, disse em voz alta, aproximando-se com passos firmes. Se tem algo a dizer, diga diretamente. Carolina abriu a porta do closet com um movimento brusco. As letras arranhadas na madeira haviam mudado. Onde antes estava escrito "Minha Casa", agora lia-se "Ela mentiu". O coração de Carolina disparou. A mensagem parecia recém-feita, com lascas de madeira ainda caídas no chão do closet. "Quem mentiu?", perguntou ao ar vazio. "Helena, sobre o quê?" Nenhuma resposta veio, mas o ar ao seu redor esfriou drasticamente. O mesmo frio localizado que sentira em sua primeira noite na casa. Sua respiração formava pequenas nuvens à sua frente. De repente, o perfume antigo e sufocante retornou. Mais intenso que antes. Era doce demais, enjoativo, como um buquê de flores deixado tempo demais em água estagnada. Carolina sentiu náusea subindo por sua garganta. E então, viu. Não uma sombra desta vez, mas uma forma definida. No espelho de corpo inteiro fixado na parede oposta ao closet, um reflexo que não era o seu. Uma mulher idosa com cabelos grisalhos presos em um coque severo, usando um vestido formal, antiquado. Seus olhos, profundamente afundados nas órbitas, fixaram-se em Carolina com uma intensidade perturbadora. Carolina girou bruscamente, mas não havia ninguém atrás dela. Quando voltou a olhar o espelho, a imagem da idosa ainda estava lá, observando-a. Seus lábios finos moveram-se lentamente, formando palavras sem som. Com um grito estrangulado, Carolina saiu correndo do quarto. Tropeçou no corredor escuro, bateu o ombro na parede, mas não parou até alcançar a porta da frente. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia girar a maçaneta. Já na varanda, respirando o ar da noite em grandes golfadas, Carolina percebeu que não tinha para onde ir. Sua vida estava ali agora. Seus pertences, seu novo começo, tudo estava dentro daquela casa. Sentou-se nos degraus da varanda, tentando acalmar-se. Talvez estivesse tendo alucinações. Estresse, cansaço e as histórias sobre Helena poderiam estar afetando sua mente. Ou talvez a Casa 43 realmente abrigasse algo além do mundo físico. Quando finalmente reuniu coragem para voltar, a casa estava silenciosa. O perfume havia desaparecido, assim como o frio sobrenatural. Ainda trêmula, Carolina foi direto para a cozinha, evitando olhar para o corredor que levava ao quarto. Preparou um chá e, após alguns goles, sentiu-se mais calma. Foi quando seu telefone tocou. O número não era familiar. Alô? Senhora Carolina Mendes?
Uma voz feminina, idosa, soou do outro lado. Sim, quem fala? Meu nome é Maria Lúcia. Era amiga de Helena Vasconcelos. A bibliotecária me contou sobre sua visita hoje. Precisamos conversar sobre a Casa 43. Carolina sentiu um calafrio. Aconteceu algo estranho aqui hoje. Eu vi algo. Não fale sobre isso ao telefone, interrompeu a mulher, sua voz carregada de urgência. As paredes têm ouvidos, especialmente nesta casa. Podemos nos encontrar amanhã? É importante. Sim, claro. Carolina anotou o endereço que a mulher forneceu. Uma casa no outro extremo da cidade. E Carolina, a voz da mulher baixou para quase um sussurro. Não durma no quarto principal esta noite, por favor. A ligação foi encerrada antes que Carolina pudesse perguntar o motivo do aviso. Ela olhou para o corredor escuro que levava ao quarto, sentindo o medo crescer novamente em seu peito. Decidiu seguir o conselho. Pegou um cobertor e se acomodou no sofá da sala, deixando todas as luzes acesas. Mesmo assim, o sono demorou a chegar, e quando finalmente veio, foi povoado por pesadelos. Em seu sonho, Carolina estava presa em um cômodo sem janelas. As paredes pareciam respirar. Do teto pingava um líquido viscoso e escuro. No centro do quarto, uma mulher idosa, a mesma que vira no espelho, balançava suavemente, suspensa por uma corda presa ao lustre. Seus pés, a centímetros do chão, moviam-se como se procurassem apoio. E então, num movimento impossível, a cabeça da mulher girou 180 graus, encarando Carolina. Seus olhos estavam vazios, apenas órbitas negras. Sua boca se abriu, muito mais do que seria humanamente possível, e de dentro dela emergiu um rosto diferente, mais jovem, furioso. Ela mentiu, disse o rosto jovem com a voz de um sussurro amplificado. E agora você vai pagar. Carolina acordou gritando, o coração batendo como se quisesse escapar de seu peito. Estava encharcada de suor frio, e suas mãos agarravam o cobertor com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. A sala estava como a deixara, luzes acesas, televisão em modo de espera emitindo um brilho azulado. Tudo normal, exceto por um detalhe. O cheiro de perfume antigo pairava no ar, e na parede oposta ao sofá, visíveis mesmo na claridade das lâmpadas da sala, novos arranhões formavam palavras que congelaram seu sangue. Helena não mora mais aqui. Carolina não dormiu mais naquela noite. Permaneceu sentada no sofá, olhos fixos na mensagem arranhada na parede, até que os primeiros raios de sol começassem a penetrar pelas cortinas. Apenas quando a luz natural preencheu a sala, sentiu-se segura para levantar-se e preparar café. Suas mãos ainda tremiam enquanto segurava a xícara. Toda a bravata da noite anterior havia desaparecido. Se pudesse, pegaria suas coisas e sairia daquela casa naquele exato momento, contrato e depósito, que se danassem, mas algo a impedia. Não apenas a realidade financeira, mas uma necessidade crescente de entender o que estava acontecendo. Helena não mora mais aqui. Helena não mora mais aqui, murmurou, repetindo a mensagem na parede. O que aquilo significava? Que outra entidade ocupava a casa agora? Ou seria a própria Helena tentando comunicar-se, referindo-se a si mesma na terceira pessoa? Carolina consultou o relógio. Ainda eram 7h15 da manhã. Seu encontro com Maria Lúcia, a amiga de Helena, estava marcado apenas para as 14 horas. Longas horas de espera pela frente. Decidiu que não ficaria na casa nesse período. Pegou sua bolsa, chaves e celular e saiu apressadamente, sem sequer tomar banho ou trocar de roupa. Na rua,
O ar fresco da manhã ajudou a clarear seus pensamentos. Caminhou sem destino definido por alguns minutos, até avistar uma padaria aberta. O estabelecimento estava praticamente vazio àquela hora. Carolina pediu um café reforçado e pães de queijo e sentou-se numa mesa afastada. Enquanto esperava seu pedido, abriu o navegador do celular e digitou: Casa 43, Rua dos Jasmins, História. Os resultados eram escassos, mas um link chamou sua atenção. Um blog sobre história local que mencionava as famílias tradicionais da cidade. Entre elas, os Vasconcelos. O artigo descrevia como Augusto Vasconcelos, patriarca da família na década de 1950, construíra fortuna considerável no comércio local. A Casa 43 havia sido construída por ele como presente de casamento para sua jovem esposa, Yolanda. O casal teve apenas uma filha, Helena. Helena, sussurrou Carolina. A mesma Helena que morrera na casa 2 anos atrás. O que significava que ela passara praticamente toda a sua vida naquela residência. Continuando a leitura, Carolina descobriu que Augusto falecera em 1975, deixando todos seus bens para a esposa e a filha. Yolanda, no entanto, não desfrutou da herança por muito tempo. Faleceu apenas 3 anos depois, em circunstâncias descritas como misteriosas pelo blog. A morte de Yolanda Vasconcelos permanece um dos grandes mistérios locais, dizia o texto. Encontrada no porão da Casa 43 com marcas de violência no pescoço, inicialmente suspeitou-se de assalto seguido de homicídio. No entanto, nada foi roubado. E a única pessoa presente na casa era sua filha Helena, então com 26 anos, que afirmou ter ouvido barulhos e encontrado a mãe já sem vida. Carolina sentiu um arrepio. Helena encontrara a mãe morta, com marcas de violência, em circunstâncias similares às que ela própria seria encontrada décadas depois. O artigo continuava, mencionando que Helena casara-se pouco depois com um professor universitário chamado Ricardo, e tiveram uma filha, Elisa. A família vivera junta na Casa 43 até o início dos anos 1990, quando Elisa, então adolescente, partira abruptamente para o exterior após uma grave desavença familiar não especificada. Ricardo faleceu de câncer poucos anos depois, deixando Helena sozinha na casa pelos últimos 25 anos de sua vida. O café chegou, mas Carolina mal o notou. Sua mente fervilhava com perguntas. Qual teria sido a grave desavença que fizera Elisa abandonar não apenas a casa, mas o país? E por que ela se recusava a ter qualquer contato com a propriedade mesmo após a morte da mãe? Mais importante, quem ou o que estava na Casa 43 agora, comunicando-se através de arranhões na madeira? As horas arrastaram-se lentamente. Carolina visitou uma livraria, um shopping center, qualquer lugar que a mantivesse longe de casa. Finalmente, às 14h em ponto, estava diante da residência de Maria Lúcia. Uma casa modesta, mas bem cuidada em um bairro tranquilo. Uma senhora de cerca de 80 anos, cabelos completamente brancos e postura ainda ereta apesar da idade, recebeu-a à porta. «Carolina?» perguntou, examinando-a com olhos perspicazes por trás de óculos de armação antiquada. «Entre, por favor. Estive esperando ansiosamente por você». O interior da casa era acolhedor, com móveis antigos mas confortáveis e muitas fotografias emolduradas nas paredes. Maria Lúcia conduziu-a até uma pequena sala de estar e ofereceu chá, que Carolina aceitou gratamente. «Helena foi minha amiga por mais de 60 anos», começou a idosa, após servir o chá em xícaras de porcelana delicada.
Crescemos juntas. Frequentamos a mesma escola. Eu estava presente no dia em que ela conheceu Ricardo, no casamento deles, no nascimento de Elisa. Fez uma pausa, os olhos perdidos em memórias distantes. E também estive com ela nos momentos difíceis, muitos momentos difíceis. A senhora acha que ela realmente se suicidou? Carolina foi direto ao ponto. Maria, Lúcia suspirou profundamente. Helena sofria de depressão severa nos últimos anos. A solidão, a ausência da filha, as memórias, tudo pesava sobre ela. Mas suicídio? Balançou a cabeça. Helena era católica devota. Considerava tirar a própria vida o pior dos pecados. Então, o que aconteceu? A idosa ajustou os óculos, como se estivesse ganhando tempo para ordenar os pensamentos. Para entender o que aconteceu com Helena, você precisa conhecer a história de sua mãe, Yolanda. E para entender Yolanda, hesitou. Bem, tudo começa com a casa. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A casa 43, Maria Lúcia. A sentiu gravemente. Augusto Vasconcelos não construiu aquela casa do zero, sabia? Ele reformou uma construção muito mais antiga, que existia naquele terreno desde os tempos coloniais. Dizia-se que o lugar fora uma casa de passagem para viajantes no século XIX. Muita gente entrou naquele lugar ao longo dos anos. Nem todos saíram. A casa é assombrada, então? Carolina tentou manter o ceticismo na voz, apesar de suas próprias experiências recentes. Não é tão simples, respondeu a idosa. Helena acreditava que havia algo na casa, algo que se manifestou primeiro para sua mãe, depois para ela própria. Uma presença que podia influenciar pensamentos, provocar visões, até mesmo... Baixou a voz. Assumir controle temporário. Controle? Como possessão. Chamemos assim, embora Helena nunca usasse essa palavra. Ela dizia que era como compartilhar o corpo com outra consciência. Momentos em que se via fazendo ou dizendo coisas sem querer. Como estar presa dentro de si mesma, observando outra entidade usar seu corpo. Carolina sentiu a boca secar. E a senhora acredita nisso? Maria Lúcia segurou a xícara com ambas as mãos, como se buscasse calor. Conheci Helena durante toda a minha vida. Ela não era dada a fantasias ou exageros. Se dizia que algo a controlava ocasionalmente, bem, eu tendia a acreditar. O que aconteceu com Yolanda, a mãe dela? Li que foi encontrada morta no porão. A idosa concordou com a cabeça. Foi terrível, aparentemente estrangulada. A polícia suspeitou inicialmente de Helena, pois ela estava sozinha na casa com a mãe. Mas não havia evidências conclusivas e o caso acabou arquivado como invasão de domicílio por pessoa desconhecida. E Helena? O que ela dizia sobre isso? Essa é a parte mais perturbadora. Maria Lúcia baixou a voz quase para um sussurro. Helena dizia não se lembrar do que acontecera naquela noite. Tinha flashes de memória. Suas próprias mãos estendidas. O rosto arroxeado da mãe. Mas insistia que não era ela que controlava suas ações. Havia algo nela. Carolina sentiu um calafrio percorrer todo o seu corpo. E Elisa, a filha de Helena, por que saiu de casa tão abruptamente? O rosto da idosa endureceu. Esse é o capítulo mais triste da história. Elisa e Helena tiveram um relacionamento difícil durante a adolescência da menina. Brigas constantes, comportamentos inexplicáveis de ambas as partes. Uma noite, quando Elisa tinha 17 anos, houve um incidente. Que tipo de incidente? Elisa acordou com as mãos apertando sua garganta. Quando conseguiu acender a luz,
Viu que era Helena. Mas Helena parecia diferente. Expressão vazia, olhos desfocados. Elisa conseguiu empurrá-la e fugir do quarto. No dia seguinte, Helena não tinha qualquer lembrança do ocorrido. Meu Deus, murmurou Carolina. Elisa saiu de casa na mesma semana. Nunca mais voltou. Mandava cartas ocasionalmente, depois e-mails, mas recusava-se terminantemente a visitar. Mesmo quando Ricardo adoeceu, mesmo no funeral dele, mesmo quando Helena envelheceu e ficou sozinha. O medo era maior que qualquer outro sentimento. Carolina tentava absorver tudo aquilo. Mas o que exatamente está na casa? Um fantasma? Um demônio? Maria, Lúcia balançou a cabeça. Helena tinha uma teoria. Acreditava que a entidade não era um espírito individual, mas uma espécie de eco. Um registro emocional de traumas passados, acumulados ao longo de décadas ou séculos. Como uma gravação que se repete, mas pode ser ampliada ou distorcida pelas próprias emoções dos moradores. Um eco de trauma, repetiu Carolina pensativa, que se manifesta através dos vivos. Exatamente. E quanto mais vulnerável emocionalmente a pessoa estiver, mais suscetível se torna à influência. Carolina lembrou-se então do que a trouxera. A Casa 43. Seu próprio trauma recente. O término doloroso de um relacionamento longo. Estaria isso tornando-a mais vulnerável? Nos últimos meses de vida, continuou Maria Lúcia, Helena me ligava quase diariamente. Dizia que ela havia voltado mais forte que nunca. Referia-se à entidade sempre no feminino. Ela quem? Perguntou Carolina, lembrando-se da conversa com a bibliotecária. Helena nunca usava um nome específico, mas às vezes murmurava coisas como a outra ou a inquilina. Dizia sentir-se como uma visitante em sua própria casa, como se dividisse o espaço com alguém que estava lá muito antes e permaneceria muito depois. A idosa fez uma pausa. Na última vez que falamos, Helena disse algo que nunca esqueci. Quando morremos naquela casa, não saímos realmente. Apenas mudamos de forma. Carolina sentiu um nó na garganta. E a senhora acha que ela foi... Quero dizer que a entidade forçou Helena a se enforcar. Sim, é o que acredito. Ou pior ainda, que tomou o controle completo de seu corpo. Para fazê-lo, Maria Lúcia pousou a xícara com as mãos trêmulas. E agora você está lá, Carolina, sozinha, como Helena estava. Por alguns momentos, o único som na sala foi o tic-tac de um relógio antigo. Carolina tentava processar tudo o que ouvira, conectando-o com suas próprias experiências na Casa 43. O que devo fazer? Perguntou finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Saia daquela casa, respondeu Maria Lúcia sem hesitação. Hoje mesmo, se possível. Não passe nem mais uma noite lá. Mas meu contrato, minhas coisas, nada disso vale sua sanidade mental ou sua vida. A idosa inclinou-se para a frente, segurando as mãos de Carolina entre as suas. Helena era minha amiga mais querida e não pude salvá-la. Talvez possa ajudar você. Carolina prometeu considerar seriamente a mudança imediata. Agradeceu pelas informações e despediu-se, a cabeça fervilhando com tudo o que descobrira. Na caminhada de volta, tomou uma decisão. Não fugiria covardemente. Voltaria à casa, pegaria alguns pertences essenciais e procuraria um hotel para passar a noite. Pela manhã, falaria com seu Antônio sobre a rescisão do contrato. Partiria sim, mas em seus próprios termos. A tarde já se transformava em crepúsculo quando chegou à Rua dos Jasmins. A Casa 43 destacava-se contra o céu alaranjado,
suas janelas escuras como olhos observando sua aproximação. Ao colocar a chave na fechadura, Carolina notou algo diferente. A porta, sempre um pouco emperrada, abriu-se com facilidade incomum. Talvez não estivesse completamente fechada, o interior estava mergulhado em penumbra. Carolina estendeu a mão para o interruptor próximo à entrada, mas nada aconteceu quando o acionou. Tentou novamente, sem sucesso. Ótimo, murmurou. Falta de energia. Usando a lanterna do celular, avançou pelo corredor em direção ao quarto. Seu plano era simples: pegar roupas para alguns dias, produtos de higiene, documentos importantes e sair o mais rápido possível. O feixe de luz trêmulo iluminava parcialmente o caminho. As sombras pareciam mais densas que o normal, movendo-se, de forma estranha, nas bordas de sua visão. Carolina acelerou o passo. Ao entrar no quarto principal, sentiu imediatamente o perfume antigo, sufocante, mais intenso que nunca. E o frio, um frio gélido que parecia emanar das próprias paredes. Sua respiração formava nuvens densas à sua frente. Vou apenas pegar minhas coisas e sair, disse em voz alta, tanto para si mesma, quanto para qualquer presença que pudesse estar ali. Não pretendo ficar. Dirigiu-se ao armário e começou a retirar roupas apressadamente, jogando-as sobre a cama. Enquanto fazia isso, não pôde evitar olhar para o fundo do closet. Os arranhões ainda estavam lá, mas haviam mudado novamente. Agora formavam uma única palavra: Fica. Carolina recuou, deixando cair algumas peças de roupa. Não posso ficar. Respondeu, surpreendendo-se com sua própria coragem. Esta não é minha casa. Um vento súbito percorreu o quarto, embora nenhuma janela estivesse aberta. As cortinas inflaram como velas de navio e a porta do quarto fechou-se com um estrondo. Carolina correu até ela e tentou abri-la, mas a maçaneta não girava. Me deixe sair. Gritou socando a madeira. Por favor! O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o ruído do trânsito distante ou do vento nas árvores penetrava aquele vácuo sonoro. Era como se a casa inteira tivesse sido isolada do mundo exterior. E então uma voz, um sussurro rouco, vindo de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Você é como ela. Carolina girou, procurando a fonte do som. O feixe de luz de seu celular iluminou apenas o quarto vazio. Como quem? Perguntou, a voz trêmula. Helena, frágil, assustada, fácil. Um movimento captou sua atenção. No espelho de corpo inteiro, uma silhueta começava a formar-se. Não era a idosa que vira antes, mas uma figura mais jovem, de cabelos longos e escuros. Quem é você? Perguntou Carolina, o coração batendo tão forte que parecia prestes a explodir. A figura no espelho aproximou-se do vidro, como se pudesse atravessá-lo a qualquer momento. Seu rosto tornou-se visível. Uma mulher de cerca de 30 anos, com feições que lembravam vagamente as de Helena, mas mais duras, mais frias. Ela não te contou sobre mim, disse a aparição, sua voz agora mais clara. Ninguém conta. Elisa? Arriscou Carolina, lembrando-se da filha de Helena. Você é Elisa? Um sorriso cruel formou-se nos lábios da mulher no espelho. Elisa fugiu. Abandonou a mãe, abandonou a casa, não teve coragem de enfrentar a verdade. Que verdade? Que algumas correntes não podem ser quebradas pela distância. A figura inclinou a cabeça, estudando Carolina com curiosidade mórbida. Como as que te prendem agora? Carolina olhou ao redor confusa. Foi quando notou fios escuros, quase invisíveis na penumbra,
estendiam-se das paredes até seus pulsos, tornozelos, pescoço. Não eram fios físicos, mas pareciam tão reais que podia sentir a pressão em sua pele. "O que é isso?" perguntou, tentando livrar-se das amarras etéreas. O que você quer de mim? "Quero o que sempre quis", respondeu a mulher. Um lugar, um corpo, uma vida. Subitamente, Carolina compreendeu. A inquilina da casa 43 não era Helena. Era essa entidade, essa consciência que há gerações ocupava o lugar, manifestando-se através das mulheres que ali viviam. Yolanda, Helena. E agora, tentava alcançá-la. Você fez Helena matar a própria mãe", disse Carolina, as peças se encaixando em sua mente. E depois tentou fazer o mesmo com Elisa. O sorriso da mulher no espelho ampliou-se. Esperta, mais esperta que Helena. Ela nunca aceitou o que havia feito, mesmo quando mostrei as memórias. Preferia acreditar em fantasmas, possessões, qualquer coisa exceto a verdade, que o mal já estava dentro dela. Como está dentro de todos vocês. Carolina sentiu os fios, invisíveis, apertarem-se. Você não é real. É apenas uma manifestação psicológica, um eco, como Maria Lúcia disse. A expressão da mulher endureceu. Maria Lúcia, sempre metendo-se onde não é chamada, falando sobre o que não entende. Ela entende o suficiente, retrucou Carolina. O suficiente para me avisar sobre você. E de que adianta o aviso, se você está aqui agora? Se pode sentir minha presença se infiltrando em sua mente? A figura aproximou-se ainda mais do vidro. Você acha que é forte, que pode resistir? Helena também achava no início. Todas acham. Carolina fechou os olhos tentando bloquear aquela voz hipnótica. Quando os reabriu, a figura havia desaparecido do espelho. Em seu lugar, via apenas seu próprio reflexo. Mas havia algo diferente em seus olhos, algo frio e calculista que não reconhecia. Um pensamento terrível cruzou sua mente. E se não houvesse entidade alguma? E se a Casa 43 simplesmente amplificasse os aspectos mais sombrios de quem ali vivia? Um catalisador para impulsos violentos já existentes, mas normalmente reprimidos? Você está entendendo agora? Sussurrou a voz, agora parecendo vir de dentro de sua própria cabeça. Não sou uma invasora. Sou apenas um espelho do que já existe em você. Carolina sentiu uma onda de raiva inexplicável crescer em seu peito. Raiva de André, que a abandonara. Raiva de seu Antônio, que mentira sobre a casa. Raiva de Helena por ter sido fraca. A emoção era tão intensa, tão avassaladora, que por um momento quase a abraçou completamente. Foi então que viu pelo reflexo no espelho suas próprias mãos movendo-se sem seu comando consciente, erguendo-se lentamente em direção ao seu pescoço. "Não!" gritou, recuperando o controle com um esforço supremo. "Você não vai me controlar!" As mãos detiveram-se a centímetros de sua garganta, tremendo com o conflito de vontades que se travava dentro dela. "Todas dizem isso", respondeu a voz, agora quase entediada. No final, todas cedem. Carolina recuou até a parede oposta, o mais longe possível do espelho. Fechou os olhos e concentrou-se em sua respiração, tentando acalmar o turbilhão de emoções negativas que ameaçava engolfá-la. "Você não é real", repetiu como um mantra. "Você só tem o poder que eu te dou." Uma risada fria ecoou pelo quarto. "Pergunte isso a Helena." "Ah, espere. Você não pode. Ela está morta." A menção a Helena despertou algo em Carolina. Não raiva desta vez, mas determinação. Helena passara décadas naquela casa, lutando contra aquela influência.
Se havia sucumbido no final, fora após uma longa batalha. Carolina poderia aprender com isso. Helena pode estar morta, disse firmemente, mas eu não estou. E não vou terminar como ela. Todas dizem isso também, zombou a voz. Carolina ignorou a provocação. Seu celular ainda funcionava, iluminando parcialmente o ambiente. Com movimentos deliberadamente lentos, aproximou-se da porta e tentou a maçaneta novamente. Para sua surpresa, esta girou facilmente. Uma armadilha? Possivelmente. Mas ficar no quarto certamente não era opção. O corredor estava completamente escuro. Carolina avançou lentamente, guiada apenas pela luz fraca do celular. As sombras pareciam mover-se ao seu redor, seguindo-a, observando-a. Você não pode fugir de mim, disse a voz, agora parecendo emanar das próprias paredes. Esta casa é minha. Você é minha agora. Não sou propriedade de ninguém, respondeu Carolina, continuando a avançar. Especialmente não de algo que só existe porque permito que exista. Ao chegar à sala, viu que a porta da frente estava fechada. Tentou abri-la, mas estava trancada, não com chave, mas como se algo a mantivesse selada do outro lado. Viu? Não há saída. Carolina ignorou a voz e dirigiu-se à cozinha. As janelas ali eram maiores. Talvez houvesse uma maneira de sair por uma delas. Porém, ao entrar no cômodo, parou abruptamente. Sentada à mesa da cozinha, iluminada apenas pela luz fraca do luar que entrava pela janela, estava uma figura familiar, a idosa que vira no espelho anteriormente, Helena Vasconcelos. Mas havia algo errado em sua aparência. Seu pescoço estava curvado em um ângulo impossível e marcas escuras circundam sua garganta. Seus olhos fixos em Carolina estavam injetados de sangue. Ela mente, Disse Helena, sua voz um sussurro rouco que parecia forçado através de uma garganta esmagada. Não é um reflexo de você. É algo mais antigo, mais profundo. A outra voz, a da entidade, elevou-se furiosa. Silêncio. O que devo fazer? Perguntou Carolina, surpreendendo-se por estar dialogando com uma aparição. Vá até o porão, respondeu Helena. Veja por si mesma. Não há nada no porão, gritou a outra voz. Apenas poeira e escuridão. Carolina percebeu então. A entidade estava com medo. Havia algo no porão que ela não queria que Carolina descobrisse. A aparição de Helena apontou para uma porta pequena e discreta próxima à despensa. Uma porta que Carolina nem havia notado em suas idas anteriores à cozinha. Rápido, sussurrou Helena, antes que ela recupere as forças. Carolina não hesitou. Correu até a porta e abriu-a. Uma escada estreita descia para a escuridão. Com apenas a luz do celular para guiá-la, começou a descer os degraus de madeira antiga que rangiam sob seu peso. O porão era um espaço amplo e baixo, com teto arqueado de tijolos aparentes e chão de terra batida. Pilhas de caixas antigas ocupavam os cantos, cobertas por décadas de poeira. O ambiente cheirava a mofo e a algo mais. Um odor metálico que lembrava sangue. Não há nada para você aqui. A voz da entidade estava agora carregada de pânico. Carolina ignorou-a, avançando com determinação. A luz do celular iluminou um ponto específico do chão de terra, onde o solo parecia ter sido perturbado recentemente. Guiada por um impulso que não compreendia totalmente, Carolina ajoelhou-se e começou a cavar com as próprias mãos. A terra estava solta, fácil de remover. Em poucos minutos, seus dedos tocaram algo duro. Madeira.
continuou escavando ao redor, revelando o que parecia ser uma pequena caixa ou baú. Com esforço, conseguiu retirá-la do solo. Era uma caixa antiga, de madeira escura, com fechos de metal oxidado. Não estava trancada. Não abra, A voz agora era quase suplicante. por favor. Carolina abriu. Dentro havia ossos, pequenos, frágeis. Ossos de uma criança. Junto aos restos mortais, havia um medalhão antigo com uma fotografia em preto e branco. Uma menina de aproximadamente 10 anos, com olhos sérios e cabelos escuros presos em tranças. Vestia roupas de estilo vitoriano, sugerindo que a imagem datava do final do século XIX. No verso do medalhão, um nome gravado em letras delicadas. Elizabeth, 1889-1899. A compreensão atingiu Carolina como um raio. A entidade não era um simples eco psicológico ou um reflexo de impulsos reprimidos. Era o espírito de uma criança, morta há mais de um século, enterrada secretamente no porão da casa, que eventualmente se tornaria a Casa 43. Elizabeth, Sussurrou Carolina. Um grito desumano ecoou por toda a estrutura da casa. O chão tremeu e a poeira caiu do teto do porão. A luz do celular piscou e apagou-se completamente, mergulhando Carolina na escuridão absoluta. Mas no segundo seguinte, todas as luzes da casa acenderam-se simultaneamente. A energia havia retornado. Ou talvez nunca tivesse faltado realmente. Carolina levantou-se lentamente, ainda segurando o medalhão. O silêncio que se seguiu foi profundo, mas diferente do silêncio anterior. Este não era opressivo ou ameaçador. Era apenas paz. Elizabeth repetiu, olhando para a foto da menina. o que aconteceu com você? Como em resposta, imagens inundaram sua mente. Não como uma invasão forçada, mas como lembranças compartilhadas voluntariamente. Viu uma menina correndo pelos campos que um dia se tornariam o bairro residencial. Viu a antiga casa de passagem, com viajantes chegando e partindo. Viu um homem, o pai, bêbado e violento. Uma discórdia. Um acidente? Não, um assassinato. E depois, o enterro secreto no porão. A raiva de uma criança morta injustamente. Uma alma presa por mais de um século ao local de sua morte. Uma presença que, ao longo das décadas, esquecera sua própria origem, tornando-se apenas raiva pura, desejo de vingança, necessidade de controle. Carolina subiu as escadas lentamente, ainda carregando o medalhão. A casa parecia diferente, agora mais leve, menos opressiva. Na cozinha, não havia sinal da aparição de Helena ou de qualquer outra presença sobrenatural. Nos dias que se seguiram, Carolina não experimentou mais nenhum fenômeno estranho na Casa 43. Nenhum arranhão misterioso, nenhum frio sobrenatural, nenhuma sensação de ser observada. Contratou uma equipe especializada para realizar o sepultamento adequado dos restos mortais encontrados no porão. Uma pequena cerimônia foi realizada, com a presença de Maria Lúcia e alguns outros moradores mais antigos da cidade. Carolina poderia ter deixado a casa após esses eventos. Seu Antônio estava mais que disposto a rescindir o contrato sem penalidades, quando ela revelou sua descoberta macabra. Mas algo a fez ficar. Talvez fosse a sensação de que a Casa 43 finalmente encontrara paz. Ou talvez fosse a conexão que sentira com as mulheres que viveram ali antes. Yolanda, Helena e mesmo a pequena Elizabeth. 6 meses após sua mudança, Carolina recebeu uma carta inesperada. O remetente, Elisa Vasconcelos. De alguma forma, a filha de Helena
descobrira sobre os eventos recentes e decidira fazer contato. Por décadas, acreditei que minha mãe era um monstro. A frase da carta ecoou na mente de Carolina, enquanto seus olhos percorriam as linhas finais do papel amarelado. Suas mãos tremiam, não apenas pelo conteúdo revelador, mas porque algo mais acontecia. O ar ao seu redor parecia denso, carregado de eletricidade estática. O medalhão de Elizabeth, que agora Carolina mantinha sempre consigo, esquentou subitamente contra seu peito. A temperatura da casa 43 despencou em questão de segundos, formando nuvens de condensação a cada respiração. Não. Sussurrou Carolina, reconhecendo os sinais. Acabou. Nós te libertamos. Um riso infantil, quase inaudível, serpenteia pelos corredores como fumaça. As luzes piscavam freneticamente antes de se apagarem completamente. Na escuridão absoluta, Carolina sentiu. Não estava sozinha. Você realmente acreditou? Uma voz infantil sussurrou diretamente em seu ouvido. Que um simples enterro poderia me libertar? Carolina girou, mas só encontrou o vazio. O medalhão agora queimava contra sua pele, como um metal incandescente. Elizabeth, por quê? Demos a você um sepultamento digno. Uma risada aguda cortou o ar. Aqueles ossos A voz soou mais próxima. não eram meus. Um arrepio gélido percorreu a espinha de Carolina. As palavras finais da carta de Elisa subitamente fizeram sentido terrível. Cuidado com o que você libertou. Não é quem você pensa. O medalhão explodiu em chamas azuis que não queimavam, iluminando o cômodo com uma claridade fantasmagórica. No espelho à sua frente, Carolina viu não seu reflexo, mas o da menina do medalhão, Elizabeth. Porém, seu rosto infantil estava contorcido numa expressão que nenhuma criança deveria ser capaz de fazer. Você foi uma inquilina perfeita, sussurrou Elizabeth, seu reflexo aproximando-se do vidro. Tão determinada a encontrar respostas, tão disposta a desenterrar segredos, tão fácil de enganar. A compreensão atingiu Carolina como um golpe físico. Os ossos eram uma isca. Elizabeth sorriu, seus dentes pequenos e pontiagudos no bi. Reflexo. Gerações de mulheres nesta casa, todas acreditando que poderiam me exorcizar, me enterrar, me pacificar. A voz da menina envelheceu enquanto falava, tornando-se a mesma voz de mulher adulta que Carolina ouvira antes. Helena foi a única que entendeu no final. Por isso precisei silenciá-la. O ar ao redor de Carolina espessou-se até tornar-se quase irrespirável. Seus membros pesavam como chumbo, e uma pressão inexplicável começou a apertar sua garganta. Que você quer? Carolina forçou as palavras através do aperto invisível. O que sempre quis, respondeu a entidade, agora usando a voz de Helena. Um veículo, um corpo, uma vida. Os olhos de Carolina capturaram um movimento no espelho. Não mais Elizabeth ou Helena, mas uma sombra indefinível, mais antiga que a casa, mais antiga que o próprio terreno. Algo que apenas usava nomes humanos como máscaras temporárias. Você não é Elizabeth. Conseguiu dizer Carolina, lutando contra a pressão em sua garganta. Nunca fui. Nomes são irrelevantes, Respondeu a entidade. Eu sou a casa 43. Eu sou o solo sob ela. Eu sou a fome que nunca é saciada. Carolina sentiu seu corpo mover-se contra sua vontade, suas mãos erguendo-se em direção ao próprio pescoço. Lutou com toda a força de vontade, mas seus dedos aproximavam-se inexoravelmente. Agora, sussurrou a entidade, você será eu, e eu serei você. O aperto em sua garganta intensificou-se.
Pontos negros dançavam em sua visão. Carolina sabia que estava a segundos de perder a consciência. Foi então que sentiu uma presença diferente. Não maligna, não fria, mas protetora. Ao seu lado, quase imperceptível na penumbra, estava Helena. Não a Helena deformada e quebrada que vira antes, mas Helena como teria sido em vida. Forte, determinada, os olhos cheios de compaixão. Não estás sozinha, sussurrou Helena. Nunca estivemos. Atrás de Helena, outras silhuetas tomavam forma. Yolanda, mulheres desconhecidas de épocas passadas, todas vítimas da Casa 43, todas agora unidas. Não é a casa que tem poder, continuou Helena, sua voz ganhando força. Somos nós. Sempre fomos nós, Carolina compreendeu. A entidade não era a casa possuindo suas moradoras, era o oposto. Fragmentos de consciência das mulheres que morreram ali, distorcidos pela raiva e medo, presos em um ciclo perpétuo. Juntas, murmurou Carolina. As mãos ao redor de sua garganta afrouxaram. O medalhão em seu peito brilhou, com intensidade cegante, e as silhuetas das mulheres convergiram em Carolina, preenchendo-a não com frio ou terror, mas com força, com memória, com determinação coletiva. Não! A voz da entidade era puro pânico agora. Elas são minhas! Nenhuma de nós é sua, respondeu Carolina. Sua voz agora uma sinfonia de todas as mulheres. A casa é nossa. A pressão sobrenatural implodiu como uma bolha estourando. As luzes voltaram, mas diferentes. Não a luz elétrica artificial, mas uma luminosidade dourada que emanava das próprias paredes, do próprio ar. Carolina caiu de joelhos, ofegante, exausta. O medalhão de Elizabeth havia se desintegrado, deixando apenas uma marca avermelhada em sua pele. Quando finalmente encontrou forças para levantar-se, algo havia mudado fundamentalmente na Casa 43. O ar estava leve, as sombras eram apenas sombras, e o silêncio era o silêncio natural de uma casa antiga, não a ausência opressiva de som que sentira antes. Nas semanas seguintes, Carolina permaneceu na casa, trabalhando nos cômodos um por um, limpando, renovando, abrindo janelas que haviam permanecido fechadas por décadas. Em cada cômodo, sentia momentaneamente a presença das antigas moradoras, não como fantasmas assustadores, mas como memórias acolhedoras. Eventualmente, Elisa Vasconcelos aceitou seu convite para visitar. A filha de Helena, agora uma senhora de cabelos grisalhos, pisou hesitante na casa que jurara nunca mais entrar. É diferente, murmurou Elisa, tocando as paredes com os dedos trêmulos. Sinto ela, sinto todas elas, mas em paz. Carolina sorriu. Elas nunca foram um monstro, nem nós. Juntas, Carolina e Elisa transformaram a Casa 43 num lar para mulheres em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência, pessoas sem moradia, mães solteiras sem apoio. O local que por gerações aprisionava mulheres em ciclos de dor agora servia como refúgio, como ponto de recomeço. À noite, Carolina ainda sentia presenças ocasionais. Um roçar suave em seu ombro, um perfume familiar no ar, o som distante de vozes femininas conversando. Mas não tinha mais medo. A Casa 43 havia sido transformada, assim como sua história. Seu diário, Carolina escreveu: somos todas inquilinas temporárias desta existência. O verdadeiro horror não está nos fantasmas ou nas entidades sobrenaturais. Está em permitir que o ciclo de trauma continue indefinidamente, passando de geração em geração como uma herança maldita. A Casa 43 me ensinou que só quebramos esse ciclo
Quando enfrentamos nossa escuridão coletivamente, quando transformamos nosso medo em força compartilhada, e na última página, com uma caligrafia que não parecia inteiramente sua, as palavras finais: Helena não mora mais aqui, Elizabeth não mora mais aqui, a escuridão não mora mais aqui, apenas nós, finalmente livres. Se você chegou até aqui, sua coragem merece reconhecimento. Esta história é apenas um vislumbre dos horrores psicológicos que exploramos em nosso canal. A cada semana, novas narrativas são desenterradas das profundezas da mente humana, prontas para invadir seus sonhos e alterar sua percepção da realidade. Inscreva-se agora e ative o sininho. Cada notificação pode ser o único aviso que você terá antes que o próximo pesadelo comece. Deixe seu like se sentiu aquele arrepio na espinha, aquela sensação de estar sendo observado enquanto assiste. Os comentários são seu único refúgio para processar o que acabou de experimentar. Até o próximo episódio, se você tiver coragem suficiente para retornar.